tem como voltar em cada verso, mas por um verso lido da palavra, o Senhor pode responder a alguma causa, alguma necessidade, alguma pergunta de alguém. É a palavra te respondendo. Então vamos ler com muita atenção e reverência. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendita seja, ou melhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviou do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Irmãos, todos sabemos que o apóstolo Paulo era um homem muito culto, mas o apóstolo Pedro, que escreveu aqui esta primeira epístola e a segunda, era um homem muito simples, como a Bíblia mesmo descreve. Era um pescador, vivia da pesca, porque pescar por esporte, por distração, é uma coisa, mas pescar por profissão, para sustentar a família, para vender o peixe e comprar a comida, a roupa, o calçado, os custos da família, é um trabalho árduo, duro. A pesca profissional geralmente é durante a noite, na madrugada, e durante o dia a venda do produto pescado. E era assim que Pedro foi criado, e era um homem indouto, quer dizer, não tinha instrução. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, aqueles homens simples, como Pedro, João, Tiago
e outros se tornaram sábios, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria do alto. E essas duas cartas de Pedro têm profundidades aqui, irmãos, que Paulo, sendo quem foi, não abordou assuntos que Pedro abordou. Esse de hoje, irmão, é impossível, nós lemos 25 versos, é impossível voltar verso por verso, mas tem coisas profundas aqui, que hoje o Senhor traz neste culto e nesta palavra. No capítulo 3 da segunda carta, ele aborda, irmãos, a volta do Senhor, a vinda com glória, como juiz eterno dos vivos e dos mortos. E ele aborda como é que este céu e esta terra, que agora existe, o Sol, a Lua, o nosso sistema planetário, a nossa galáxia, como que aguarda, como que vai ser a destruição. E diz que nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E ele entra no assunto aqui, irmão, que é coisa, vamos dizer, moderníssima, porque a palavra de Deus não envelhece, irmão. Uma geração vem, outra geração vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é viva, irmão. É eterna, não é ultrapassada, não envelhece. Nesse capítulo 3 da segunda carta, ele fala da fusão nuclear. Os irmãos vejam aí briga entre nações, porque estão descobrindo a fissão nuclear, que é o primeiro passo para obter energia nuclear da matéria, aquilo que em 45 e antes ainda, na década de 40 e de 50, vários países estudaram e desenvolveram. Tem alguns lutando para desenvolver. Isto é a fissão. Pedro aqui fala da fusão nuclear, que é uma coisa que a tecnologia não chegou ao domínio total ainda. E justamente ele diz que os elementos que compõem a matéria deste mundo físico aguardam aquela ordem de Deus, onde os elementos vão se fundir, em grande estrondo desaparecerão, voltarão a ser energia, como da energia veio a matéria, da matéria volta para a energia, e o dono do poder e da força e da glória é o nosso Deus eterno. Ele foi o Criador de tudo, a energia nele estava, para ele retorna. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e um homem douto. Agora hoje o que lemos aqui, irmão? Primeiro, ele fala, irmãos, da presciência de Deus, porque para Deus o passado, o presente e o futuro é uma coisa só. Deus sabe o teu amanhã, o meu, o da igreja, do mundo, glória ao nome do Senhor, está na presciência de Deus. Por isso, irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra, onde você estiver, seja no Brasil ou noutra nação, seja na cidade ou no campo, ou no deserto, ou na mata, numa tribo, não importa onde você está, ouça a palavra. O Senhor sabe o teu amanhã, deixa na mão de Deus a tua causa, porque Ele é ciente de todas as coisas. E aquilo que o irmão está passando, a irmã está passando, o Senhor está vendo. Quem sabe, irmão, alguém se preocupa, acho que o Senhor não olha para mim, acho que o Senhor se esqueceu de mim. Irmão, olha o que está escrito na palavra, irmão. Nós temos que saber que fomos eleitos, irmão. Olha o que é uma eleição. Tem pessoa que gasta muito dinheiro para se eleger num cargo de vereador,
outros num cargo de prefeito, ou de deputado, ou outro cargo. A irmã, o irmão, cada um de nós, fomos eleitos por Deus, sem você gastar nada.